Esta conferência será gravada agora. Bom dia a todos. Meu nome é Pedro. A gente vai dar início agora ao webinar, tá? Eu peço a todos que mantenham as câmeras desligadas e os microfones mutados durante o período que a gente estiver apresentando o nosso webinar, tá legal? Então vamos dar o início ao nosso webinar de hoje, que tem foco como o IA-Link Meeting, né? O IA-Link Meeting é a integração com o Microsoft Teams dessa ferramenta da IA-Link. Então, hoje, nosso cronograma do nosso webinar está separado da seguinte forma, né? Então, a gente vai trabalhar primeiramente com os cases de sucesso do IA-Link Meeting. A gente vai apresentar um pouquinho para vocês dos cases de sucesso da nova plataforma de nuvem da IA-Link. Inclusive, a gente vai apresentar um cenário que a Velons utiliza hoje para vocês, mostrando estatísticas e algumas coisas a mais. Integração com o Microsoft Teams, modelo de planos, preços e promoções, as facilidades e diferenciais da ferramenta, como eu faço esse cadastro na ferramenta e o que a Link tem programado de roadmap para estar lançando aí nos próximos meses, tá legal? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham durante a apresentação, nossa equipe de pré-vendas está totalmente disponível para vocês. Podem mandar as perguntas pelo chat que eles vão respondendo, tá legal? Então vamos começar aqui pelos cases de sucesso do IA-Link Meeting, né? O primeiro case de sucesso, que é o que eu vou apresentar algumas estatísticas para vocês, é o caso da Velance. Então, dentro da Velance, a gente utiliza o IA-Link Meeting diariamente para reuniões com os parceiros, para reuniões internas e treinamentos também, tá? O Link Meeting, ele é uma ferramenta que a gente já tem atualmente em clínicas metais, indústria metalúrgica e outras também. E escritório de advocacia está tendo uma procura gigantesca pelo IA-Link Meeting devido a todas as suas funções, facilidades que ele possui, e também para a empresa de segurança e logística, tá? Eu vou apresentar um pouquinho das estatísticas da Velance, como que a gente utiliza isso dentro da Velance, né? A gente atualmente na Velance, a gente está trabalhando com 80 usuários, né? Com 80 hosts licenciados, para ter 80 usuários licenciados, 10 conectores H323 SIP, 100 GB de gravação e os 10 conectores Teams, além do pacote de webinar, tá? Que esse pacote de webinar a gente usa para treinamentos internos, tá? Dentro da Velance. Além dos sistemas de sala que a gente tem dentro da Velance, que é o nosso showroom, onde vocês podem estar levando os clientes de vocês, a gente pode estar fazendo apresentação e demonstrações dentro do ambiente da Velance também. Aqui são um pouquinho das estatísticas desses cases de sucesso, né? Que é internamente da Velance, todas essas estatísticas foram coletadas essa semana direto do ambiente do IA-Link Meeting da Velance. Então, para vocês terem noção, essa é uma ferramenta que a gente vem utilizando diariamente e a gente não tem picos menores do que 40. São raríssimos os dias que a gente tem picos menores de 40 reuniões por dia, como vocês podem ver no primeiro gráfico, o número de reuniões. Normalmente os picos se aproximam perto dos 80 reuniões diárias aí, né? Dependendo da hora que a gente faz a coleta dos dados. E no gráfico inferior, o máximo de usuários simultâneos que a gente já teve de utilização, né? Que foram em torno de 50, fica em torno aí dos 50, em torno de entre 40 e 50 usuários simultaneamente todo dia. Além dessas estatísticas, a gente consegue coletar e provar para vocês como o IA-Link Meeting está muito legal, ele está muito bacana de ser utilizado, é a quantidade de minutos que a gente utiliza. Um exemplo que a gente está dando aqui para vocês hoje é do dia 8 de setembro, né? Onde a gente teve uma média de minutos, a gente teve um total de minutos de quase 2.600 minutos, isso dá em torno de 43 horas de reunião em um dia somente. Isso tudo dentro do próprio IA-Link Meeting, tá? Outras estatísticas que vocês podem coletar também dentro do IA-Link Meeting é o tipo de reunião, né? Então, você tem separadamente todas as estatísticas, onde você pode coletar chamadas ponto a ponto,
chamadas programadas, salas de reuniões virtuais e os top 5 de usuários, que a gente literalmente colocou essas tarjas pretas aí nos nomes para preservar o nome dos usuários e tudo mais, né? Questão de privacidade mesmo, mas nesse top 5 de usuários vocês podem visualizar todos os usuários que mais tempo permanecem logados, né? Aqui no caso, o nosso top 5 são de pessoas que trabalham no nosso suporte, né? Onde eles ficam basicamente logados dentro da ferramenta, trocando experiências e ajudando um ao outro, além de fazer os atendimentos deles, tudo por dentro da plataforma do Link Meeting. A parte de integração com o Microsoft Teams. Vamos lá, então. Vamos entender como a plataforma, porque esse é um grande diferencial que a marca tem atualmente, que é essa integração com o Microsoft Teams. Então, vamos entender um pouquinho de como ela funciona. Primeiro passo, a gente tem que ter lá no nosso Link Meeting o registro do tenant da Microsoft que a gente quer fazer essa integração. Como a gente faz isso? A gente, após criar o ID de Enterprise, a gente entra em configurações básicas e digita, literalmente digita ou copia e cola o tenant do Office 365 nesse campo, tá? Segundo passo, a gente vai fazer toda a parte de regras, né? Que é a parte do roteamento de chamadas, e o terceiro passo, que são as regras de conversão de saída. Não se preocupem com isso, eu só estou explicando, né, literalmente como que funciona, mas a gente tem um guia passo a passo, um manual, e toda a equipe de pré-vendas pode auxiliar vocês nesse tipo de configuração. Feito esses 3 primeiros passos, a gente vai começar a habilitar as permissões dentro do Admin Center do Microsoft Teams. Tá? Então, a gente primeiro vai habilitar a comunicação com usuários de Skype e também com os usuários Teams. Feito isso, a gente vai permitir, então, que convidados acessem as nossas reuniões do Microsoft Teams. E isso tudo, lembrando que a gente sempre vai colocar sempre dentro do Admin Center do Microsoft Teams, tá bom? E o último passo dessa parte, que é habilitar as permissões, tá? Para habilitar as permissões é bem simples. Vocês vão acessar esse link que está na tela, que também está disponível no guia passo a passo. Então, quando vocês precisarem disso, a gente tem o guia passo a passo. Acessando esse guia passo a passo, entra com o login da conta de admin do Microsoft Teams e clica no Accept. Clicando no Accept, você vai ser redirecionado para um site da Link, e esse site da Link, automaticamente sendo redirecionado, é sinal que está tudo ok com essa parte de habilitações de permissões, tá? E falta o último passo daí, que o último passo é configurando a integração, né? Então, a gente vai configurar essa integração dentro do PowerShell, rodando certas linhas de comando, tá? Que também estão descritas dentro do guia passo a passo. E para quem tiver interesse, quiser aprofundar isso, o Thiago Gonzalez também já deu um webinar mais técnico, falando, entrando em maiores detalhes a respeito dessa integração e de como a gente faz esse registro dentro do PowerShell. Tá legal? Então vamos para cenários aí. Vamos ver como isso funciona. Após feito tudo isso, né? Após aguardar 6 horas, que é preciso aguardar quando a gente faz as linhas de comando no PowerShell, como que isso vai funcionar então? Primeiro de tudo, como a gente falou anteriormente, a gente vai trabalhar somente com o tenant que tiver cadastrado dentro do nosso Link Meeting. Então, aqui a gente está citando exemplos como empresas, né, aleatórias, mas aqui a gente vai falar da empresa A e a empresa A. A empresa A é a empresa que tem um Link Meeting, a empresa A também, dona desse Link Meeting, tem o Microsoft Teams. Esse primeiro cenário sugerido é de ligar de um endpoint da Link diretamente para uma reunião do Microsoft Teams. Só que, para isso funcionar, tem que todos aqueles passos anteriores que eu passei para vocês estarem configurados e as empresas serem as mesmas, né? Sendo assim, como que vai funcionar? Eu vou ter que ter obrigatoriamente o registro de uma conta do Link Meeting no meu endpoint da Link. E a partir desse registro, eu consigo chamar a reunião do Microsoft Teams.
Essa reunião do Microsoft Teams, toda vez que eu criar ela, né, a partir do meu Microsoft Teams, quando eu tiver essa integração toda habilitada, ela vai sempre me gerar um ID de 10 dígitos, tá? Onde eu utilizo esse ID de 10 dígitos para simplesmente ligar diretamente para minha reunião do Microsoft Teams, tá? Outras empresas, outros tenants podem entrar na minha reunião? Sim, podem, só que usuários de outros tenants, eles sempre vão entrar através do convite da reunião do Teams, que é o exemplo que a gente tem aqui, ó, a empresa A no Microsoft Teams fez o convite fez o convite da reunião, as empresas B, C e D entraram nessa reunião do Microsoft Teams e a própria empresa A, que já está cadastrada com o Teams dentro do Ialink Meeting, entrou através de um codec H323 da Ialink nessa reunião do Teams. Ou seja, sendo assim, nesse primeiro cenário, a nuvem da Ialink vai fazer todo o trabalho de interoperabilidade entre ambos. Nesse cenário, por que esse é um cenário sugerido? Porque nesse cenário o compartilhamento de conteúdo é suportado. Então, se a pessoa compartilha o conteúdo do lado do Teams, a gente consegue enxergar ele no codec da Ialink. Assim como se o pessoal que estiver entrando do codec da Ialink compartilhar um conteúdo, eu também vou conseguir visualizar esse conteúdo através do Microsoft Teams. Nesse segundo cenário sugerido, aqui a gente já tem um cenário de cascateamento de reunião. Por quê? Porque nesse cenário a gente utilizaria uma sala virtual, que seria uma VMR, né? Do Ialink Meeting, para chamar os usuários ou a reunião do Microsoft Teams. Então, a gente tem uma reunião criada dentro do Ialink Meeting, onde eu tenho essas empresas D, E e F entrando na reunião da empresa A pelo Ialink Meeting, e a empresa A vai chamar a outra reunião do Microsoft Teams, onde empresa B e C já estão lá dentro, tá? Esse cenário também é recomendado. Por que ele é recomendado? Por conta do compartilhamento de conteúdo ser suportado. E nesse também a nuvem da Ialink, ou Ialink Meeting, que vai fazer toda essa interoperabilidade novamente, né? Então, por estar passando na nuvem, a gente tem todo esse cenário suportado daí. Outros cenários que a gente pode fazer ligações ponto a ponto? Sim, a gente pode fazer ligações ponto a ponto. Então, a gente pode ligar de um endpoint da Ialink para o Microsoft Teams. Sim, podemos, tá? Desde que a gente siga aqueles parâmetros que a gente vem tratando desde o começo que eu estou falando, que é a empresa que tem o Ialink Meeting registrado e já fez todas as habilitações, configurações com o Microsoft Teams dessa empresa, elas podem se comunicar, tá? Se eu não tiver isso cadastrado, eu não tenho como comunicar uma com a outra, tá? Então, nesse tipo de cenário ponto a ponto, eu pego o meu endpoint da Ialink e disco para uma URL para chamar um usuário de Teams, que é o endereço de e-mail da pessoa, né? Que é o domínio dela. Chamando isso, eu consigo fechar uma conexão de vídeo entre elas, porém, eu não tenho o compartilhamento de conteúdo suportado, tá? Por que eu não tenho compartilhamento de conteúdo suportado? Porque nesse caso eu estou fechando uma conexão direta com o usuário do Microsoft Teams. Não estou utilizando a nuvem, não estou fazendo nada com a nuvem, eu estou fechando literalmente um ponto a ponto. É como se eu estivesse fazendo uma chamada tradicional IP-IP, tá? Então, não tem como o compartilhamento de conteúdo ser suportado, tá ok? E o último cenário que a gente tem da integração com o Microsoft Teams são os endpoints e a link de terceiros convidando um usuário do Microsoft Teams. Então, aqui a gente tem o mesmo cenário básico do cascateamento de reunião. Porém, nesse caso, a gente não está chamando a reunião do Microsoft Teams, a gente está chamando somente um usuário.
tá? Então, quando a gente chama um usuário diretamente para dentro da reunião que já está acontecendo dentro do IA-Link Meeting, dentro de uma VMR do IA-Link Meeting, a gente não vai ter esse compartilhamento de conteúdo suportado. A gente só tem o compartilhamento de conteúdo suportado no cenário de cascadeamento de reunião. Como a gente está convidando um usuário diretamente, vai funcionar também como se fosse o cenário anterior que eu apresentei para vocês, que é o cenário do ponto a ponto, tá ok? Pessoal, agora eu vou passar para a Tainara, tá? A Tainara ela vai apresentar para vocês agora essa parte de modelos, planos e preços, tá? Do IA-Link Meeting. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando aí no chat referente a essa integração com o Microsoft Teams, tá ok? Que a gente vai respondendo. Obrigado pela atenção de vocês. A Tainara vai dar continuidade agora. Obrigada, Pedro. Bom dia, pessoal. Agora eu vou falar aqui, né, daquilo que nos interessa. Os modelos de planos, preços e promoções do IA-Link Meeting, né? O que a IA-Link preparou não só para nós, para os canais, como para os clientes finais. Então, vamos lá. Nós temos hoje, né, 3 tipos de pacote, tá? Dentro do IA-Link Meeting. Então, a gente tem o pacote Standard, Business e SME. O que tem de diferença entre esses pacotes? Então, um usuário host licenciado, né, ele tem direito a fazer reuniões ilimitadas com até 100 participantes, tem direito a 1 GB de gravação, conector SIP H323 e conector Teams 5, tá? E qual que é o preço sugerido pro cliente final? É de $119. E para revenda, né, para o parceiro que tem o Prime, ele sai por $59,50. Então, isso nos traz uma margem, que é isso que importa para a IA-Link, né? Não só a venda, mas que o canal tenha uma margem boa de 50%. O segundo pacote que a gente tem aqui para apresentar hoje é o Business, né? Um usuário licenciado, ele tem direito a fazer reuniões ilimitadas, tá? Com até 300 participantes, 1 TB de gravação, conector de SIP H323 para falar com equipamentos de terceiros, ele tem direito a 5, conector Teams, que foi o que o Pedro explicou, né? Ele tem direito a 5 também, tá? E a sugestão de preço da IA-Link é $149 para o cliente final e 74,5 sai o preço Prime, né? Quando tem um registro e a oportunidade aprovada na IA-Link. Mais uma vez, trazendo aí a margem para o revendedor de 50%. O pacote SME, o que ele traz, né? Qual que é o diferencial dele? Ele é aí para empresas de médio, grande porte. Então, ele vem com 25 usuários licenciados. E cada um desses 25 usuários licenciados pode fazer reuniões ilimitadas com até 100 participantes, tem direito a 100 GB de gravação, 15 conectores SIP H323 e 15 conectores Teams, tá? A sugestão para o cliente final, o preço está super atrativo, né? De $1.199 e o preço para o parceiro com Prime sai a $60. Então, aí tem uma margem, né, para o revendedor sugerida de 50%. Lembrando que essa promoção ela é válida para as compras que forem feitas até dia 31 de dezembro, tá? Desse ano de 2020. E quais que são os benefícios, né, para os canais, para os nossos parceiros? Então, são 3 meses grátis do pacote SME. Então, ressaltando, né, o que esse pacote SME tem?
Então, são 20 usuários licenciados, 25 hosts licenciados, né, usuários. Cada um desses 25 usuários podem fazer reuniões ilimitadas com até 100 participantes. Vocês vão ter direito a 100 GB de gravação, 15 conectores Teams, né? E 15 conectores SIP H323 para comunicação com equipamentos de terceiros. Então, esse pacote é um pacote muito bom, está tendo uma saída e uma procura muito boa. A segunda condição aqui que a gente tem, né, e traz para vocês hoje, é 40% off em qualquer codec. Então, vocês vão ter um desconto de 40% no hardware. E quais são as condições para isso acontecer? A primeira, né, seguindo a nossa política de canais, é o registro da oportunidade no portal ORS, né? Segue aqui o link. Feito o registro na ORS, tendo o registro aprovado, o preço Prime, vocês têm 40% de desconto em um dos codecs, mas é uma unidade por canal. Então, vocês vão escolher aí o melhor, né, projeto para estar aplicando esse desconto. E vale muito a pena aí na hora da decisão de um fechamento de um projeto, nas negociações, porque 40% de desconto. Agora, o que a gente está oferecendo aí também, além de toda a parceria com os canais, a gente está oferecendo para os clientes finais, o que faz a negociação se tornar ainda mais atrativa. Então, comprou um codec, ganha um usuário standard por 1 ano. E como que vai funcionar? Então, comprou a VC200, você vai ganhar um usuário standard. Comprou uma VC500, ganha 2 usuários standard. E comprou a VC800, ganha 3 usuários standard. Só para fixar aqui, né? O usuário standard, ele tem direito a fazer reuniões ilimitadas, né, com até 100 participantes, 1 GB de gravação, 5 conectores Teams e 5 conectores SIP, tá? Então, comprou o codec, né, até dia 31 de dezembro, essa promoção, você ganha um standard por 1 ano. Para todos os clientes finais da EALink que já têm um codec, que já adquiriram um codec, eles podem obter a mesma quantidade aí de usuários, seguindo a VC200, 500 e 800, por 3 meses, tá? E para grandes projetos, serão analisados caso a caso. Então, é só trazer o projeto aqui para a gente, que a gente negocia, os consultores estão preparados para isso. E a gente tem um bundle, né, especial aí para YMC, para o EALink Meeting, e o VC200 WP Cloud, né? Para quem não conhece, a VC200 é o nosso produto de entrada. É um equipamento compacto, né? De muito fácil instalação. Ele vem com compartilhador de conteúdo sem fio, tá? Um endpoint que é totalmente integrado com o EALink Meeting. Então, isso é muito legal, porque o cliente ele acaba adquirindo a nuvem e o endpoint do mesmo fabricante, tá? A gente tem a opção de auto frame, né? Que é o enquadramento dos participantes automaticamente na reunião, câmera 4K, e ele possui aí 6 microfones embarcados. E qual que é o benefício, né, de adquirir esse equipamento, o VC200 WP Cloud? Então, vocês, né, o canal, ele vai ter 15% de desconto se comparado a uma VC200 WP normal. Então, o canal, ele economiza aí aproximadamente $225, tá? E aí fica a critério de vocês ter isso como margem ou repassar ao cliente. E ainda tem um usuário standard por 1 ano. Facilidades do EALink Meeting, né? Além das facilidades com a integração do Teams, que o Pedro apresentou para a gente, nós temos uma solução completa, né? Tanto de nuvem quanto de terminais de videoconferência. Então, a solução da EALink, o EALink Meeting, ele é totalmente
integrado com todos os nossos endpoints de videoconferência, tá? Com todos os nossos terminais. E que traz aí para a gente um desempenho ideal, quando se fala de nuvem e de equipamento de um mesmo fabricante. Então, você não tem dor de cabeça posteriormente por ter uma nuvem de um, fazer a integração. Então, ele é totalmente integrado e de fácil integração. Compatibilidade com codecs de terceiros, né? Então, vocês viram que em todos os nossos pacotes a gente tem os conectores H323 e SIP, né? Então, o registro é gratuito nos codecs de terceiros, com EALink Meet, seja ele Avaya, Poly, Concise, Lifesize, e é a simplicidade para ingressar nas reuniões. Então, a EALink, ela se preocupa muito com a facilidade dos usuários, né? Do cliente final para ingressar nas reuniões. Coleta de relatórios de teste de compatibilidade e conectores H323 e SIP para acesso de reuniões de terceiros. Então, para aquisições até 31/12, a gente tem esses conectores totalmente free, tá? E a gente sabe que esse tipo de conectores, se comparado ao mercado, são muito caros. E os diferenciais do EALink Meet, né? Eu vou apresentar aqui, a gente tem servidores distribuídos de maneira global em todo o mundo, né? Servidores em pontos estratégicos para, assim, manter uma melhor performance, tá? A certificação, a EALink preocupa muito com a segurança, tá? Das reuniões, das videoconferências. Então, o EALink Meet, aqui eu estou apresentando para vocês o nosso certificado, tá? De segurança. E o EALink Meet segue todas as normas do padrão de segurança LGPD. Então, para uma maior proteção de dados e segurança do usuário. Então, quanto à segurança, a EALink preza muito por isso. Colaboração em quadro branco, whiteboard. Então, essa é uma facilidade muito legal, muito procurada, né? O usuário, ele consegue fazer interações entre o desktop e o sistema de sala da EALink. Então, conforme aí o vídeo, né, eu consigo interagir com a apresentação e eu posso estar salvando essas alterações, essas anotações que são feitas ao longo das reuniões. Capacidade de participantes e layout. Então, as nossas vídeos, né, são em Full HD. A gente pode ter aí até 500 participantes em uma única reunião e o nosso layout é 7x7, né? Até 7x7, 49 imagens em uma única tela. Então, assim, até 49 pessoas a gente consegue colocar aí em uma única tela. E integração com o Microsoft Teams, que hoje a gente sabe que a procura e a demanda para isso e está alta, né? Muitos clientes procurando essa integração de uma forma simplificada e clara, sem um investimento caro. Então, a EALink traz isso, né? É uma preocupação da EALink fazer essa integração. Então, a interoperabilidade entre a EALink Meet e Microsoft Teams. Registro gratuito. Então, nós queremos, né, é do nosso interesse que vocês testem, né, a plataforma, conheçam as facilidades, porque quando a gente está mexendo, a gente sente, né, como é fácil e simples usar o EALink Meet. Então, o registro gratuito, ele é muito simples, tá? Nós estamos aqui, toda a nossa equipe de pré-vendas para auxiliar, mas é só acessar, né, o site do EALink Meet, colocar em inscrever-se e preencher, né, as informações solicitadas e confirmar os seus dados. Pronto, você já está registrado no EALink Meet e pode usar os benefícios que ele traz. Roadmap. Então, o que tem aqui para vir, né, para chegar para a gente aqui, mais facilidades, trazendo mais comodidade. Então, a gente tem aí para lançar
melhorias do SBC, melhoria do recurso do plugin do Outlook. Hoje a gente já tem o plugin com o Outlook, que é uma facilidade, mas uma melhoria do recurso, né? YouTube Streaming, tá? Melhoria na integração do Teams, ainda mais facilidades e mais opções de utilização. Calendário com o Google e mais recursos de chat. Eu agradeço a todos, os meninos estão respondendo a perguntas. Muito obrigada. Muito obrigado pela participação de todos. E para aqueles que tiverem perguntas, podem mandar no chat que a gente vai respondendo ainda. E obrigado pela participação de todos.